Bom dia, pessoal. Alice, Daniel, Heloísa, Luísa, Melissa, Miguel e Nicolas. Bom dia para vocês que estão aqui ao vivo com a professora Denise. Vocês não entraram na sala errada, a professora Júlia teve um problema e mandou a aula dela, a revisão de ciências gravada, e eu estarei compartilhando com vocês neste momento, tá bom? Então eu vou liberar o áudio, vou liberar a imagem e vocês vão assistir, tá? Peço que assistam ela inteira, tá? No final da aula dela, eu paro de compartilhar, e aí, se vocês tiverem dúvida, vocês podem perguntar para mim, tá bom? Então, no momento que estiver passando a aula de revisão da professora Júlia, façam as anotações de vocês, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, faça a anotação da dúvida de vocês, e depois, no momento que terminar, vocês podem perguntar para mim. Como eu também sou professora de ciências do 4º ano B, eu tiro a dúvida de vocês antes de liberar a avaliação no Positivo On para vocês, tá bom? Se terminando ninguém tiver nenhuma dúvida, eu encerro a aula, encaminho o PDF para vocês e aí libero para vocês no Positivo On a avaliação, tá bom? Então vamos lá, vamos iniciar. Eu vou compartilhar aqui com vocês, tá bom? Deixa eu só aumentar a tela. Colocar o áudio. Já está aparecendo aí para vocês? Revisão para a prova de ciências 4º ano. Sim. Então, eu vou liberar, tá bom? Então, inicialmente, deixa o som um pouco mais baixo, tá? E aí, depois vocês vão aumentando gradativamente, porque senão, na hora que solta aqui, pode ser que fique muito alto aí no ouvidinho de vocês, tá bom? Quarto ano, tudo bem, meus amores? Espero que sim. Vamos aí para a nossa reta final, acabando as provas, logo férias. E hoje eu vim aqui fazer uma breve revisão para relembrar alguns pontos importantes para vocês fazerem a prova com tranquilidade, né? Com tudo bem fresquinho na cabecinha. Tenho certeza que vocês vão conseguir uma ótima nota. Mas, para isso, é importante estudar. Então, vamos lá? Bom, 4º ano, como nesse módulo nós estamos estudando o corpo humano, nós temos também que entender que existem alguns hábitos que nós devemos manter diariamente para manter a saúde do nosso corpo. Como, por exemplo, ter uma ótima alimentação, beber bastante água, manter a higiene do corpo tomando banho todos os dias, além de praticar exercícios físicos. Todos esses itens que eu citei é importantíssimo para manter a saúde em dia. Você já sabe sobre alguns cuidados que você deve tomar com o seu corpo, nós vamos conhecer o nosso corpo humano mais por dentro, começando a falar sobre o organismo. Você sabia que o nosso organismo é constituído por um grupinho aí muito interessante, que são os sistemas, os órgãos, as células e os tecidos? Pois é, todos eles juntos vão constituir o nosso organismo. Você sabia que as células é o menor componente do corpo humano? Pois é, e vai existir diversas células dentro do seu corpo. Não é só de uma maneira e muito menos de um só formato. Ah, e principalmente, as células é a unidade básica da vida. É a partir das células que tudo começa. Vamos ver? E como eu estava falando que as células é a unidade básica, fundamental para a vida, porque é a partir delas que tudo começa, nós vamos ter alguns exemplos de célula, tá? E elas podem ser vistas apenas por microscópio, por serem tão minúsculas e impossíveis de ser vistas a olho nu. Nós vamos ter as células musculares, responsáveis aí pela construção dos órgãos. Nós vamos ter as hemácias, que são células em formato de discoide, que é a célula do sangue. E vamos também ter os neurônios, que são as células que estão presentes no nosso sistema nervoso. Todos esses
nomes que eu falei não são órgãos, ok? São células. Então, neurônio, hemácias, células musculares não são órgãos, e sim células que constituem o corpo humano. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o organismo. Você sabia que o organismo é aí uma organização de sistemas que vão trabalhar junto para realizar as funções necessárias para a sua sobrevivência? É como se o nosso corpinho fosse uma grande empresa e cada sistema fosse responsável por alguma coisa, né, que faça o nosso corpo funcionar bem. Ou seja, o organismo, né, é o conjuntinho de sistemas que trabalham juntos para que funcione tudo bem no nosso organismo. Bom, pessoal, todas essas coisas nas quais eu estou citando, entre as células, os micro-organismos, existe um instrumento que permite estudarmos melhor esses seres, já que eles não são visíveis a olho nu. O instrumento usado hoje em dia para estudar essas células, como os micro-organismos, são chamados de microscópios. Ele permite aumentar até 1000 vezes, 10.000 vezes mais aquilo que a olho nu nós jamais conseguiríamos enxergar. Então, os microscópios hoje é de extrema importância, tanto para o estudo da medicina como para o estudo da ciência, pois assim podemos conhecer cada vez mais sobre o nosso próprio organismo. Por falar em microscópio, alguns seres são microscópicos, como por exemplo, as bactérias, os fungos, os vírus, os protozoários, são seres minúsculos que nós só vamos conseguir ver com microscópio, porque são micro-organismos, e muitos deles não possuem tantas células iguais nós, né? Os seres humanos possuem milhares de células para constituir tecido, órgãos, músculos e tudo mais. Por exemplo, os protozoários possuem apenas uma única célula, apenas uma célula. Por isso nós chamamos eles de seres unicelulares. E eles só podem ser vistos através de microscópio. No quarto ano, como o professor estava dizendo, para que o nosso organismo funcione bem, tudo vai depender da união dos sistemas do nosso corpo. Então, vamos conhecer alguns sistemas aí. Nós vamos ter o sistema esquelético, o sistema respiratório, o sistema muscular, o sistema cardiovascular, o sistema digestório e o sistema nervoso. Cada um desses sistemas é responsável por deixar o nosso organismo funcionando corretamente. Então, todos eles vão trabalhar juntinhos para que o seu organismo fique ok. Agora, vamos falar um pouquinho sobre os vírus? Eles também são seres microscópicos, ou seja, não dá para a gente enxergar a olho nu e está presente em todos os ambientes. E alguns desses vírus podem causar diversas doenças em nós, seres humanos, nos animais. Por isso, é importante sempre lavar as mãos e tomar todos os cuidados necessários, mantendo uma boa higiene não só do nosso corpo, como das nossas roupas e do ambiente em que nós vivemos. Um exemplo de um vírus aí no qual nós estamos enfrentando é o do coronavírus. A gente não consegue enxergar, então a gente não sabe onde ele está, mas nós podemos sempre usar máscaras, passar álcool em gel na mão, lavar bem as mãos e evitar colocar ela no rosto ou na boca. Dessa forma, a gente pode ajudar a prevenir essa doença que está aqui no momento. Mas vamos manter a calma, porque nem todos os micro-organismos são perigosos. Inclusive, existem alguns que são fundamentais para a nossa saúde, como os microbiota. Eles são importantíssimos, como por exemplo, no nosso intestino, eles vão ajudar a criar vitaminas para o nosso corpo, impedindo aí, né, que outras espécies de bactéria entrem no nosso organismo e façam mal. Então, esse é um micro-organismo que faz muito bem para a saúde. Então, é importante o quê? Se alimentar bem, sempre optar por legumes e verduras e frutas e tudo sempre muito bem lavadinho, para evitar que esses outros micro-organismos que fazem mal entrem em contato diretamente com o nosso corpo, ok?
encerra por aqui. Eu espero ter ajudado vocês. Uma ótima prova. Que Deus abençoe o coraçãozinho de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão ir super bem. A professora estará aqui sempre na torcida, ok? Um beijo no coraçãozinho de cada um e tchau, tchau. Ok, pessoal. Alguma dúvida? Os áudios eu acho que estão desligados. Já acabou a aula? Sim, essa é a aula de revisão da professora Júlia. Daniel, Heloísa, Emily, Enzo, Lucas, Luísa, Matheus, Melissa, Miguel, Nicolas e Vitor Hugo. Há alguma pergunta sobre a revisão de ciências? Não, prof. Não. Ninguém tem dúvidas? Vocês já estudaram? A revisão que a professora Júlia passou? Prof, Ninguém tem dúvidas? Pode falar. A prova vai ser liberada a que horas? Eu estou falando sobre o conteúdo, Enzo. Assim que vocês falarem que vocês não vão ter dúvidas, que vocês não têm dúvidas alguma, aproveitem que eu estou aqui, eu posso tirar dúvidas de vocês, se vocês ficaram com dúvidas ainda. Eu vou liberar no Positivo On e vou encaminhar a prova em PDF no WhatsApp, no grupo dos pais. Ninguém tem dúvida nenhuma, todo mundo está tinindo aí em ciências, ok? Foi bem explicadinho pela professora Júlia, tá tudo ok, né? Sim? Sim? Matheus, você deve estar estranhando, a professora Denise está aqui no lugar da professora Júlia, a Emily também, que vocês entraram depois. No início dessa aula, a professora Júlia não pôde estar conosco, então ela gravou a aula de revisão e eu passei para vocês a aula de revisão, tá bom? Ninguém tem dúvidas, pessoal? Não? Para vocês que vão assistir essa aula gravada, né? Acaba sendo a videoaula gravada. Boa prova, tá bom? Vou encerrar aqui a gravação e uma excelente prova para você, tá bom? Para você